Fabiano Cachito. Cachito. Isso. Tá bom, Fabiano? Prazer, tudo bem? Bem, obrigado por ter vindo. Você esteja em casa. Estou em casa já. Obrigado, Fabiano. Como é que você define essa geração Y? Eu tenho ouvido tanto. Como é que são esses jovens? Estou ficando velho, viu, Fabiano? Acho que só você não, eu também, né? Você é um menino, para. Não, porque eu comecei a me interessar por esse assunto exatamente porque na sala de aula eu comecei a me deparar com situações que não existiam antes. Então, de uma hora para outra, o aluno está no celular, está no computador, o celular com internet, e você dá lá um conceito, ele levanta a mão e fala, olha, professor, estou aqui no computador, fazendo uma pesquisa, isso que você está falando está errado. Aqui está dizendo que é outra coisa. E isso eu comecei a achar aquilo interessante, né? Como esse jovem convive ao mesmo tempo com a nossa geração e com esta tecnologia que está dentro da vida dessas pessoas. E por isso que comecei a pesquisar sobre o assunto. E uma definição do que é geração Y são os jovens. É lógico que essa definição ela é americana. Então, os jovens nascidos após a década de 80, que lá cresceram com a internet, cresceram com a tecnologia, com o celular. Talvez aqui no Brasil nós possamos considerar os jovens nascidos após a década de 90, porque só agora, nos anos 2000, é que nós começamos a ter acesso a toda esta tecnologia. Não é só a internet que define o jovem da geração Y. Eu acho que mais até do que a internet, o que define é o game, o videogame. O videogame criou muito dessa cultura. Porque o que é o videogame? Ele está ali, tem um objetivo muito claro, que é vencer aquela etapa, matar o monstro, né, vencer aquela corrida, dar um feedback imediato, se eu sou bom eu passo, se eu não sou bom eu não passo. E também a recompensa imediata. Eu passei a fase, eu ganho um tanto de dinheirinhos ou de prêmios, né, ou conquisto aquela fase do jogo. Então, é um jovem que cresceu querendo, primeiro, feedback a todo instante, segundo, metas muito claras, terceiro, recompensas muito imediatas. Além disso, é um jovem que cresceu conectado à internet com uma forma de pesquisar e de conhecer as coisas muito diferente da nossa. Quando nós queríamos conhecer alguma coisa, eu precisava ir numa biblioteca, fazer uma extensa pesquisa, pegar vários livros, ler. Hoje ele tem a dúvida sobre uma palavra, digita lá na internet, tem diversas definições diferentes. E a internet causou uma outra coisa nesse jovem. Nós na internet não lemos um texto do começo ao fim, como nós lemos um livro, por exemplo. Você começa a ler um texto, aí aparece uma janela, aparece um link, você clica, cai em outro texto. Então ele deixou de ter aquela leitura linear e passou a ter uma leitura muito superficial, às vezes. E isso também impregnou a cultura desse jovem. Então é um jovem que sabe um pouquinho de muita coisa, mas nada em profundidade, né? E esse jovem tem essas características de ser muito ansioso, de querer resultados muito imediatos, de querer a todo instante saber como ele está, né? A todo instante querer uma recompensa. E esse jovem agora está chegando no mercado de trabalho, está fazendo 18, 19, 20 anos. E ele encontra um mercado de trabalho que não está preparado para ele, né? Porque as empresas elas são hierarquizadas. Na grande maioria das empresas você precisa de um grande tempo para conquistar cargos ou conquistar posições. E ele chega ali naquela ansiedade, querendo, olha, eu quero ser promovido amanhã, né? Então há um choque muito grande entre as expectativas desse jovem que foi criado com toda essa tecnologia e a realidade das empresas, que é muito diferente daquilo que ele viveu até esse momento. Você falou que nós aqui somos da década de 90. E lá fora eles começaram antes. Qual é a diferença mais presente que você acha entre a geração Y e a geração Y? Sim. Tem diferenças, lógico, muito significativas. O acesso do jovem do primeiro mundo, eu não vou falar só dos Estados Unidos, né, de países desenvolvidos,
o acesso dele a uma boa educação, a experiências diferenciadas de poder viajar para outros países, conhecer outras culturas, o acesso à internet, à TV a cabo, que é outra coisa que marca também a cultura desse jovem, porque a TV a cabo permite que você zapeie pelos canais. Tá? Você não assiste um programa, às vezes, inteiro, né? Você fica zapeando. E os próprios videogames é muito mais facilitada em países desenvolvidos. Uma grande questão que sempre passa aqui, e é o que eu estou pesquisando hoje, existe geração Y nas classes C e D? Essa é a pergunta que eu ia fazer, porque o acesso não é tão fácil. Não é tão fácil. Tá. Essa é a minha grande questão, porque quando eu comecei a pesquisar a geração Y, é lógico que quando você olha para os nossos jovens da classe A e da classe B, eles tiveram essas oportunidades. Tiveram oportunidades de ir para o exterior, às vezes de fazer um curso de inglês, um curso de informática, tinham computadores em casa, tinham TV a cabo em casa. O jovem da classe C, ele não tinha acesso à grande maioria dessas tecnologias. Talvez o videogame fosse a única delas. E isso foi a questão que me levou a desenvolver uma pesquisa com cerca de 350 jovens da classe C, que são hoje universitários, mas são da classe C, para tentar identificar as características que são apontadas sobre a geração Y nesses jovens. Identifiquei algumas, essa ansiedade, esse desejo de crescimento, que é marcado até por esse crescimento da classe C nos últimos anos. Então, Mas com menor imediatismo. Sim, ele está mais disposto a aceitar esperar um pouco mais, porque ele sabe que ele não teve a formação ideal, ele sabe que ele precisa aprender mais, ele é mais conformado com a situação do que o jovem da classe A e da classe B, né, que quer a coisa muito mais imediata. Agora, existem outros grupos da mesma geração que convivem com a geração Y e eu não sei, deve haver um choque de ideias monumental. Sim, nas empresas isso é marcante. Quem dirige as empresas hoje é a geração que nós chamamos de baby boomers, nascidos após a Segunda Guerra Mundial, na grande explosão populacional que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Na sua frente um baby boomer. Um baby boomer. Porque eu nasci no final da guerra. Exatamente. Essa geração que nasceu no final da guerra, na década de 50... 40, eu nasci década de 40, acabou em 45. 50, é quem hoje está dirigindo as empresas, né? E essa geração, ela é marcada por um desejo muito grande, né, de reorganizar o mundo, né? Ela encontrou um mundo destruído, né, e teve que reorganizar esse mundo. Aí nós temos uma segunda geração, que é a geração X, né, que é anterior à geração Y, que é aquela geração que nasceu entre a década de 70 e 80, muito marcada pelo movimento hippie, pela contestação dos valores da sociedade, né, e que chegou ao mercado de trabalho também muito contestadora, mas que foi se amoldando, né, à realidade das empresas, à hierarquia das empresas, e que hoje está em algumas posições de direção, mas está na posição de gerência, né, e da grande parte da operação da empresa. E chega esse jovem ansioso que teve uma educação primorosa quando ele é da classe A e da classe B, estudou inglês, estudou em boas escolas, estudou no exterior, teve a oportunidade de ir para o exterior, entende perfeitamente de internet, de tecnologia, e ele chega na hierarquia da empresa abaixo dessa geração X. Só que ele se sente muito mais preparado do que ela. E aí ele quer conquistar esses lugares, essas posições, e se choca frontalmente com a geração X. Então é aquela velha história de você conversa com um jovem da geração Y e fala assim, eu espero ser promovido nos próximos 6 meses. E a pessoa da geração X que está lá vai dizer assim, não, ele tem que aprender muita coisa ainda, precisa passar vários anos, né? Lógico, porque há uma coisa de efêmero, né, nesta informação multidisciplinar, mas que não é, como você disse anteriormente, profunda. Sim. Quer dizer, você saber um verniz, você sabe tudo de tudo, mas em profundidade nada. Eu acho que falta um verniz cultural. Talvez. É impressionante assim, discutir com jovens universitários, mas que tem... eu não estou dizendo que você tenha que conhecer todos os clássicos, mas você tem que ter um verniz cultural.
né? Até mesmo para conviver com as outras pessoas. É bem possível que isso aconteça, sabe por quê, Fabiano? Na verdade, esses meninos são informados. Uhum. A informação seguramente acaba atraindo a cultura, ela vem, Sim, ela vem sozinha. Né? Eu acho que há, Rony, vai haver uma evolução disso. O jovem, ele chega ao mercado de trabalho, a geração X quando chegou, os baby boomers quando chegaram ao mercado de trabalho e agora a geração Y, ela muda, ela revoluciona o mercado de trabalho. Mas, por outro lado, ela também se amolda a algumas coisas. Claro. Então, vai haver uma adaptação tanto por parte do jovem quanto por parte do mercado de trabalho. Então, as empresas hoje, elas buscam, por exemplo, estar nas redes sociais. Em todas as redes sociais que são dominadas pelos jovens. Mas elas fazem isso porque exatamente há uma mudança cultural. Mas, por outro lado, esses jovens vão ter que se adequar a algumas características